Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Semana passada nós tivemos algumas considerações sobre a personalidade do Espírito Santo. Isso foi uma questão que por muitas vezes na história da igreja foi mal compreendida. E até hoje, por muitos movimentos ditos cristãos, é mal compreendida. Na semana passada nós demos ênfase em tudo que o Espírito Santo revela na Escritura e que prova que ele é uma pessoa que se entristece, que pode ser ofendida, que pode ser resistida, não é? Que pode se mentir para ele, etc. E essa semana agora nós vamos falar um pouco da divindade do Espírito Santo, da deidade do Espírito Santo. E eu gostaria de, até para estimular os irmãos a participarem, eu vou pedir para os irmãos, eu vou sorteá-los para cada um ler alguma parte das Escrituras que vai estar no nosso material. E quando os irmãos forem ler, e se os irmãos puderem ler em voz alta para sair aqui. Amém? Dá para reduzir um pouco o ventilador, até desligar mesmo, porque está ficando frio, né? Para não atrapalhar. Então, nosso assunto de hoje, irmãos, é a deidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo. Esse outro Consolador que nós lemos em João capítulo 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Aqui o Senhor Jesus é revelado como um Consolador e que quando Ele voltasse para Deus, então Ele enviaria outro Consolador. E nós já lidamos com bastante assuntos com respeito a isso e hoje nós chegamos na questão da divindade do Espírito Santo. E o primeiro texto que nós gostaríamos de ler é Atos capítulo 5. Então nós precisamos provar tanto a personalidade do Espírito quanto a sua divindade. Então nós vamos ler o incidente com Ananias e Safira. E eu vou pedir para o Lucas ler para nós em voz alta. Desde o capítulo 5, verso 1, até o capítulo 5, verso 4. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Nós lemos no verso 3, a parte B diz assim: mas
que mentistes ao Espírito Santo. Os irmãos podem até frisar nas suas Bíblias. E depois, o final do verso 4 nos diz assim: não mentistes aos homens, mentistes a Deus. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos. Muitas pessoas entendem um pouco equivocadamente o livro de Atos, pensando que então aquela comunidade que se converteu ao Senhor, eles começaram a viver algum tipo de comunismo, né? Algum tipo de socialismo, melhor dizendo. Porque dizem que no capítulo 2, verso 45, diz assim, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Muitos leem essa parte do texto e pensam que aqueles irmãos, então, cada um pegou tudo que tinha, vendeu e distribuiu, né? Mas a verdade que esse texto está querendo nos ensinar, irmãos, é que aqueles que tinham propriedades, muitas propriedades, vendiam de algumas das suas propriedades e repartiam o que tinham. Essa é uma atitude cristã. Mas, todavia, a Bíblia fala que eles perseveravam no partir do pão de casa em casa, como diz o verso 46. Então eles não venderam suas casas. Amém, irmãos? É só para chamar a atenção dos irmãos para isso. Se eles vendessem suas casas, já não teriam casas para partir o pão. Então nós precisamos ler o texto à luz do que o texto está nos dizendo. Então como é que você entende isso? Você entende que haviam irmãos que tinham muitas posses e vendiam algumas dessas posses para repartir um pouco daquilo que tinham. Amém? Não é aqui um tipo de socialismo sendo pregado, como muitos querem dizer, mas que realmente os irmãos que tinham mais posses, para ajudar os que tinham menos, se desfizeram de algumas das suas posses e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, não é? E aconteceu um incidente que Ananias e Safira, eles venderam um campo que tinham e apresentaram aos pés dos apóstolos metade do valor. Estavam mentindo, né? Como se aquele fosse o valor do campo inteiro. E a Bíblia diz que Pedro, como o irmão leu aqui, depois que isso aconteceu, disse a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentisses aos homens, mas a Deus. Esse é um dos versículos mais importantes, irmãos, para nós entendermos a questão da divindade do Espírito Santo. Porque ele é um versículo que deixa explícita essa verdade. Amém? Deixa claro que o Espírito Santo é Deus. Porque muitos dizem que ele é uma força, uma influência, né? Nós vimos muitas dessas realidades. Eles têm dificuldade com as figuras que identificam o Espírito Santo, como o óleo, como o fogo, como o vento. E por causa dessas metáforas, eles têm dificuldade de entender a personalidade do Espírito Santo e então ainda, consequentemente, a sua divindade. Então essa é a primeira prova que o Espírito Santo é Deus. Mentisses ao Espírito Santo, mentisses a Deus. Essa mentira aqui é um tipo de mentira especial, né? Vamos dizer assim. É uma... sei lá, parece que ele está falando que foi para dentro dele, algo assim, eles começaram Uma mentira especial.
como tipo, ele fala, tá? De dar o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estava dentro dele, então, tipo, não sei, não era uma mentira, sei lá, para Jesus ou para... Não, a ideia não é centralizar ou fazer uma divisão entre as pessoas da Trindade. A Bíblia nunca faz isso. A ideia é enfatizar essa verdade do Espírito Santo sendo Deus. A ideia não é dividir as pessoas da Trindade, até porque o cristianismo é uma religião monoteísta. Para nós há somente um Deus. E ele subsiste em 3 pessoas distintas. Então tudo que se trata com o Filho, se trata com o Pai e com o Espírito Santo. Mas a ênfase do texto realmente foi deixado para nós, por inspiração divina, para provar essa verdade que o Espírito Santo é Deus. Agora, o fato da mentira deles é uma mentira, vamos dizer assim, até corriqueira para os nossos dias, né? Eles pegaram um valor da sua venda e declararam sua metade aos apóstolos. E parece que o que aconteceu com eles então? Por que eles foram mortos? Por causa da realidade de vida que todos eles estavam vivendo. Então houve uma disciplina do Senhor na vida desse casal, para que na igreja houvesse temor. É só você ler o verso 5. Quando ouviram essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então, às vezes a gente é perguntado assim, por que não acontece isso quando nós mentimos hoje, né? Nós não caímos mortos? Creio que o Senhor tem lidado conosco com misericórdia, irmãos. E nesse momento na igreja era necessário que houvesse algumas diretrizes e estabelecimentos do Espírito Santo sobre ela. E nós vemos muita realidade espiritual, amém? Você imagina um grupo de milhares de pessoas que aqueles que tinham posses a mais do que precisavam, vendiam as suas posses e repartiam entre os pobres. Nós temos uma situação aqui bem real, né? Havia uma ação tão grande do Espírito Santo na vida deles que nós podemos dizer que o bolso deles se converteu. O que falta para muitos de nós hoje, ter um bolso convertido, né? Mas a nossa ênfase não é sobre esses detalhes, é só para realmente, pelo incidente de Ananias e Safira, verificarmos essa realidade da divindade do Espírito Santo. Seguindo um pouquinho para frente, o nome do Espírito se encontra vinculado ao nome de Deus. Isso alguém pode ler para nós Mateus 28, 19, em voz alta? Pode ser o Isa, está aqui no ladinho. Vai todo mundo ler hoje. Não se preocupe. Algum outro irmão já pode abrir em 2 Coríntios 13, 13. Pode ser o Filipe. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aqui você tem em nome no singular. Esse é o nome de Deus. Amém? E Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senão estaria assim, batizando-vos nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos a realidade da unidade da Trindade e da sua subsistência em 3 pessoas divinas. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também na bênção apostólica, tão chamada, né? 2 Coríntios 13, 13. Filipe. 2 Coríntios 13, 13.
É o último versículo de 2 Coríntios. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E também na relação que há em 1 Coríntios 12, agora 1 Coríntios. Isso acontece muitas vezes. Você encontra essa realidade também em Efésios capítulo 4, em Apocalipse capítulo 1. Segunda Coríntios, 1 Coríntios 12, verso 4. Pode ler para nós, Sônia? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Pode continuar. Até o 6. E na diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E na diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E depois o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós lemos que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. E depois o verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Então você tem aí o nome do Espírito relacionado com o próprio Deus, nas operações dos dons na igreja. E no verso 11 você tem determinado exatamente que é o Espírito quem faz isso, é o Espírito que faz esta distribuição. E no momento seguinte você tem informado que é Deus, o mesmo Deus que opera tudo em todos, e Ele é o Espírito. Portanto, o Espírito é Deus. Sua divindade é provada. Amém? Agora nós vamos entrar também nos atributos e realizações divinas que são atribuídos ao Espírito Santo. Por exemplo, o primeiro é Hebreus, o Xande pode ler para nós, 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O Espírito eterno. Então o Espírito é eterno. Essa é uma característica da divindade. A eternidade é uma característica da divindade. Significa que não teve princípio de dias. Nunca começou a existir. Ele é. Sempre foi. Ele é o Espírito eterno. Porque Ele é Deus, Ele é eterno. Amém, irmãos? Você vai ver Ele em toda a criação de Deus. Nós vamos falar isso na semana que vem, quando nós começarmos a tratar da obra do Espírito Santo. Ele também é onipresente. Isso está no Salmo 139, verso 7. A Paty pode ler para nós. Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Para onde me irei do teu? Ele está presente em toda parte, não é? Pois somente Deus pode estar em toda parte. Isso também é verdade em relação ao Espírito. A mesma coisa que é verdade em relação a Deus, é verdade em relação ao Espírito de Deus.
Ele também é onipotente. Os irmãos estão acompanhando o seu material aí? Não há limite em seu poder. Isso significa onipotente. Irmãos, para nós é muito difícil entender o que é ser onipotente. Significa que não há impossíveis para Ele. Onipotência é o poder absoluto. É um poder que não pode se medir. Às vezes a gente fica impressionada com alguém que tem uma capacidade em alguma área muito elevada, né? Mas essa capacidade é menos que uma partícula de um átomo. Muito menos, não se pode nem mensurar perto do poder de Deus. Ele é o quê? Todo-poderoso. O Deus onipotente. E isso também é atribuído ao Filho e é atribuído ao Espírito Santo. Quando o arcanjo Miguel visitou Maria, ele disse que conceberia, isso está em Lucas 1,35, aquele que será chamado Santo, o Filho de Deus, ele lhe disse, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Nosso Senhor foi concebido pelo Espírito Santo. Ele era o poder, esse poder onipotente, o poder do Altíssimo que cobriu com sua sombra, e o Senhor nasceu de Maria. Amém, irmãos? A Bíblia diz também que esse Espírito é onisciente, significa todo ciente, ciente de tudo. E dentro da ciência do Espírito Santo, desse conhecimento ilimitado do Espírito Santo, está toda a sabedoria, todo o discernimento, todo o juízo. Até quando nós, em outro momento, estudamos sobre Deus, nós vimos a diferença entre sabedoria e conhecimento. Isso foi lá na casa do Giba ainda, muito tempo atrás. Mas a diferença entre o que é sabedoria e o que é conhecimento. Há muitas pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. E na verdade é uma característica bem escassa nos nossos dias. Existem pessoas com muita escolaridade e com pouca sabedoria. Nem mesmo sabem decidir as coisas na sua própria vida. E há pessoas que não têm, mas têm sabedoria. Então a sabedoria é um dom de Deus, está relacionado com a onisciência. Não estão falando que nós nos tornamos oniscientes, porque isso está falando da ilimitada sabedoria, ilimitado conhecimento. Isso significa que o Espírito Santo conhece todas as coisas. Por exemplo, em 2 Coríntios 2,10 diz, o Espírito perscruta todas as coisas, assim também as coisas de Deus. Ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Também em João 14:26, há uma promessa que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. Ele conhece todas as coisas e, portanto, pode ensinar. E também Ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, não há limite para a capacidade de ensinar-nos, já que Ele conhece toda a verdade. Ele tem feito isso na época dos apóstolos, no livro de Atos e na história da igreja. Ele tem guiado os irmãos a toda a verdade. E graças a Deus pelo testemunho do Espírito Santo. Se tem uma coisa que nós precisamos, irmãos, é o testemunho do Espírito Santo. O testemunho de regeneração, o testemunho de perdão, o testemunho de santificação, o testemunho das coisas que Cristo tem feito e fez. Amém? Isso é uma graça de Deus para todos os seus filhos.
possuir em nós a pessoa bendita do Espírito Santo. Indo um passo à frente, a Bíblia diz também que ele realiza obras divinas. Ou seja, certas coisas são feitas pelo Espírito, as quais nos informam as Escrituras que só podem ser feitas por Deus. Primeiro, na criação. Nós lemos em Gênesis 1:2, o quê? Que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava presente no início de tudo. E também no livro de Jó, irmãos, esse é um texto muito importante. A Bíblia diz assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33:4. Essa obra criadora do Espírito Santo é também uma prova de sua deidade. Não, mas ele fala, o Espírito de Deus me fez, mas quem fez todas as coisas não foi Cristo? Por intermédio dele tudo fez? Nós voltamos à mesma coisa novamente, a mesma pergunta do Felipe. Tudo que se atribui ao Pai, se atribui ao Filho e também ao Espírito. Que é o verbo, fez. Tudo que se atribui ao Pai, se atribui ao Filho e ao Espírito. O mesmo Deus que criou todas as coisas e que subsiste em 3 pessoas distintas. Ainda a Bíblia faz essa relação claramente. Então ele não é uma frase muito boa para eu justificar, porque da mesma maneira que o Espírito, tipo, que ele... Vou explicar. Mente tá doendo. Tipo, Deus fez, Cristo fez, o Espírito fez. Qual a definição de quem fez o quê? Se eu posso usar a mesma pessoa... Isso depois a gente vai falar. Era essa a minha pergunta, não era? Sim. Tipo... Depois a gente vai falar sobre isso. Ok, mas quem fez o quê? Depois a gente vai falar sobre isso. Porque por essa frase parece que foi o Espírito que fez. Todos fizeram em conjunto, numa coisa chamada pericorese. Depois a gente vai falar sobre isso. Ontem no sítio tinha um rapaz que estava me falando lá, façamos o homem. Aí ele queria dizer que o Senhor fez uma parte da carne e o Espírito fez a parte do corpo, que é água. É bobagem. Não, é que se você for usar isso aqui para justificar que ele estava na criação, eu não acho muito... Não, eu não quis dizer isso. Nós estamos lidando com a deidade do Espírito. E os textos que relacionam a deidade do Espírito com as obras que são relacionadas ao próprio Deus fazendo. Então, só que daí entra um conflito. Eu não usaria essa... O Espírito de Deus me... Fez. Pois é. Quem fez? O Espírito de Deus. Pois é. Não é... Mas eu entendi. Tá? É porque você não pode separar. Não pode separar. Não pode dividir os 3, mas eu não posso usar... Pode. Por exemplo, para um ateu, que o Espírito de Deus me fez. Pode. Somente. Mas existem outras frases melhores, é isso que eu estou querendo dizer. Está em mente da 1 João. Não está querendo Enfatizar a pessoa do verbo. Vamos seguindo aqui, irmãos. Outra obra que se relaciona, vamos pegar o título lá. Ele realiza obras divinas, esse é o título. Primeira, a criação. A segunda, a regeneração. É bem interessante porque nós um dia, não sei se foi aqui que nós falamos de regeneração. Acho que não foi. João capítulo 3. Aquele texto bem enigmático, né? João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo
o versículo 5 fala assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 3 diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No 3º capítulo do Evangelho de João estabelece isso de uma vez para sempre. A obra do Espírito na regeneração. Necessário vos é nascer de novo. Verso 7. Sim, e se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Essa é uma ação do Espírito. Ele produz o novo nascimento. A criação original, a nova criação, ambas são obras especial do Espírito Santo. O Espírito é o que vivifica, Jesus disse. Diz outra vez o Senhor, está escrito aqui, em João 6,63. Quando nós estudarmos só o assunto da regeneração, ou seja, nascer de novo, nós vamos entender que essa expressão, nascer de novo, e nascer da água e do Espírito, é a mesma expressão. Elas são expressões que são duas maneiras diferentes de manifestar a mesma verdade, chamada regeneração. Aqui verso 8, parte final. Nascer de novo, verso 3, primeiro, depois nascer da água e do Espírito, verso 5, e depois nascer do Espírito, verso 8. Isso tudo são coisas correlatas. Às vezes a gente estuda pensando que são várias coisas diferentes. Eu só queria chamar a atenção dos irmãos para isso. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito, e também é nascer do Espírito, ser nascido do Espírito. Amém? Essa é uma obra do Espírito que é relacionada às obras divinas. E terceiro, a inspiração é obra do Espírito. Isso é muito importante também, irmãos. São obras de Deus relacionadas com o seu Espírito Santo. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, diz Pedro. A palavra diz: homens santos de Deus falaram quando movidos por quem? Ou seja, arrastados, impelidos. Não importa que tradução empreguem. Foram movidos, arrastados, impelidos por quem? Pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 1, 20 e 21. Perdão, 1 de Pedro, obrigado, Giba. O Espírito Santo guiou os escritores, e nós vamos falar bastante sobre isso uma próxima vez, não anulando a personalidade deles, porém garantindo a inspiração e infalibilidade das Escrituras. Isto é uma obra divina. E como você sabe que é uma obra divina? Bom, é bem interessante, irmãos. A unicidade da Bíblia é uma das coisas que mais comprovam o milagre da interpretação divina. Sabe o que é a unicidade? É 1500 anos de história, 40 autores diferentes, em lugares diferentes, em línguas diferentes, escrevendo um livro, e este livro não contém erros. Quando você ouve sobre escrever livros, você entende, por exemplo, que às vezes 2 ou 3 autores se juntam para escrever um livro. E já se torna uma guerra, porque cada um tem a sua maneira de escrever, o seu estilo. E eles, por exemplo, vão para um editor e dizem: nós queremos escrever um livro. Daí eles dizem: mas vamos escrever um livro em conjunto, os 10 autores. Dificilmente alguém vai querer ser o editor desse livro, porque dificilmente eles vão concordar.
Então é um milagre do Espírito Santo a inspiração das Escrituras. O fato simples delas concordarem e ser uma unidade única. E ainda você tem na Bíblia um livro que fala sobre tudo. Imagina você chegar para alguém e dizer assim, para um editor chegar para o Gerson lá e dizer assim, nós queremos publicar um livro. Ah, ok. Qual o tema do livro? O tema do livro é romance. Tem romance, tem história, tem parábola, tem fábulas, tem ciência, fala de tudo. Mas é um livro de ciência? Não, é um livro de ciência também, mas é um livro de tal coisa também. E é um livro de poesia também. Você não ia conseguir publicar ele, só Deus conseguiu publicar ele. É isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Isso é uma prova para nós. Uma prova, sim, dessas que são irrefutáveis. 40 autores, 1.500 anos de diferença, lugares diferentes, línguas diferentes, e eles têm uma unidade que o Espírito Santo preservou. Isso é uma prova da palavra de Deus ser a palavra de Deus, e que o Espírito Santo, sendo Deus, se encarregou desse trabalho de preservar a palavra de Deus durante todos esses anos. Amém? E também nós temos a ressurreição. Muito frequentemente pessoas se surpreendem com esse fato, mas ele pode ser encontrado com clareza em Romanos 8:11. E se o Espírito daquele e dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Quem ressuscitou a Jesus? Deus ressuscitou a Jesus. Não é? Quem ressuscitou a Jesus? Deus. O Santo Deus. Que também é o Espírito Santo. É chamado de Pai, de Filho e do Espírito Santo. E em Romanos 1:4 há uma indicação do mesmo ensino, onde Paulo afirma que Cristo foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então a obra da ressurreição é atribuída também ao Espírito. Isso prova a divindade do Espírito. Amém, irmãos? Assim chegamos ao seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa e ele é uma pessoa divina. Isso é muito importante. Agora nós vamos olhar um pouquinho qual a relação do Espírito Santo com as outras pessoas da Trindade. E na verdade, irmãos, esse é um assunto extremamente complexo. E a gente vai tocar só num pontinho dele, que foi a expressão que eu falei para a Thaís aqui, chamada pericorese. E não é uma invenção minha. Isso já muitos primeiros dos pais da igreja usaram essa expressão. E ela significa um movimento conjunto. Alguns dizem que é uma dança em harmonia perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pericorese é as relações interpessoais das pessoas divinas. As relações entre o Pai, o Filho e o Espírito dentro dessa realidade da Trindade, que para nós é uma coisa que nós cremos, mas que não é uma coisa que pode caber dentro da nossa mente finita. Se pudesse caber, não era Deus. Amém, irmãos? Já parte do princípio, né? Axioma chama isso, né? Existe teoria e axioma.
Teoria é o que pode ser comprovado pela ciência, por algum experimento, alguma coisa. Teoria da relatividade, a teoria de tal coisa, né? Pode ser comprovada. O axioma é uma verdade que não pode ser comprovada por estes meios, mas é evidente e não pode ser negada. Isso é importante. Quando se trata de Deus, é disso que nós estamos falando. Nós precisamos primeiro ter humildade suficiente para reconhecer isso, que é uma coisa além de nós. Se não fosse além de nós, não seria Deus. Amém, irmãos? Então, qual a relação do Espírito com as outras pessoas da Trindade? Nós vamos tocar um pouquinho nisso, mas na parte do que o Espírito procede do Pai e do Filho, e que o Espírito, segundo as Escrituras, voluntariamente e por designação eterna, é subordinado ao Pai e ao Filho. Como o Filho é subordinado ao Pai, o Espírito é subordinado ao Pai e ao Filho. Vamos ali. Trindade. As Escrituras nos dizem duas grandes coisas. A primeira é que há um só Deus. Devemos asseverar isso sempre. Amém, irmãos? Quando, por exemplo, as dúvidas surgem como essa, nós não podemos desvincular essa realidade. Há um só Deus. É uma coisa misteriosa para nós. Mas as Escrituras igualmente ensinam que há três pessoas nessa deidade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, Deus o Pai é perfeitamente Deus. Deus o Filho é perfeitamente Deus. Deus o Espírito Santo é perfeitamente Deus. Amém? Agora nós vamos pulando aqui. Procede do Pai e do Filho. Esse que procede do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Talvez os irmãos não saibam, mas um dos primeiros grandes divisões da igreja foi por causa desse assunto. As igrejas ortodoxas dizem que procede do Pai. São a igreja oriental. E a igreja ocidental dizia que procede do Pai e do Filho. Ora, notemos de imediato que há uma diferença no que se nos relata acerca do Filho e do Espírito. Somos informados que o Filho é gerado. João 3, 16 e 18. Gerado do Pai. Mas nunca lemos isso no tocante ao Espírito Santo. O termo, no caso do Espírito Santo, é que ele procede. O Pai incriado, guarde isso no seu coração sempre, irmão, para você lembrar. O Filho gerado e o Espírito procedente. O Pai incriado significa que não foi criado, não é o Criador de todas as coisas. O Filho gerado eternamente do Pai e o Espírito procedente. São termos usados para se relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O termo, no caso do Espírito, é que ele procede do Pai. Em João 15, 26, este é um importante versículo, somos informados que quando ele vier, quando vier o Consolador, que é Jesus que está falando aqui, tá, irmãos? Vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho de mim. Esse é um dos textos mais importantes para você mostrar que o Espírito procede do Filho e do Pai. Leia com atenção esse texto. Quem enviou o Espírito? Quem enviou o Espírito, irmãos? Jesus. Eu enviarei, quem está falando aqui é Jesus Cristo. E esse Espírito procede, e daí quando você lê João 14, 26, você fica claro que o Pai enviou o Espírito. Ih, irmão, vai dar confusão. O Filho enviou o Espírito ou o Pai enviou o Espírito?
João 14,16 diz, 14,26, mas o Consolador, o Espírito da verdade, a quem o Pai enviará. E lá no 15,26 a Bíblia diz que Jesus o enviaria. Aí eles ficaram brigando na igreja ortodoxa e a igreja ocidental. Foi o Pai que enviou, procede do Pai. Não, procede do Filho, foi o Filho que enviou, e o Pai, ou só o Pai. E nós cremos que é procedente do Pai e do Filho. É isso que a Bíblia diz claramente. Isso faz parte da relação do Espírito com as outras pessoas da Trindade. Ora, essa é obviamente uma diferença muitíssimo vital e uma que deve prender nossa atenção. Houve separação na igreja ocidental e oriental, no que se refere a esse assunto. A ocidental dizia que o Espírito procedia do Pai e do Filho, e a oriental dizia que procedia somente do Pai. Aliás, eles dizem isso até hoje. Nós devemos afirmar que procede do Pai e do Filho. Sua deidade nos obrigam a dizer tal coisa, diante do fato de que ele é chamado o Espírito de Cristo. E também é chamado o Espírito do Filho. Aliás, nesse mesmo versículo 15, 26, nosso Senhor afirma que ele será aquele que enviará o Espírito. Então, o Espírito, um versículo muito importante. Amém? Dando seguimento, o Espírito é subordinado ao Pai e ao Filho. Isso é muito difícil para nós. Primeiro, por quê? Porque você não entende bem o que é subordinado. Né? A definição de subordinação. Para nós, subordinação é superioridade. Não é assim? Por isso que os irmãos que não entendem subordinação segundo as Escrituras são muitas vezes machistas. A Bíblia não diz que a esposa é menor que o marido. Quando ele vai fazer essa relação, em 1 Coríntios 11, ele fala assim, Deus é o cabeça de Cristo, mas Deus e Cristo são iguais, perfeitamente iguais. Cristo é o cabeça de todo varão e o varão é o cabeça da mulher. Então, quando nós estamos falando de subordinação, nós estamos falando de execução de papéis, de economia divina, quando se fala de Deus. Lembra daquelas duas frasezinhas que você devia de guardar no seu coração? A trindade essencial. E a outra era? Ninguém lembra, hein? Trindade econômica. Quando se fala desse assunto, dos papéis distintos das pessoas divinas, nós estamos falando dessa trindade, da trindade nesse aspecto, nesse ponto de vista, da economia de Deus, dos papéis de cada uma das pessoas nesse trabalhar de Deus em nós, no universo, em todas as coisas. Então, nesses papéis, o Espírito Santo é subordinado ao Pai e ao Filho. E nós lemos assim como o Filho sujeitou-se ao Pai, João 14:10. Alguém pode ler para nós, irmãos, já que nós estamos com João aberto, né? João 14:10. Pode a Rice ler agora. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, continuando ali, assim também o Espírito é subordinado ao Pai e ao Filho. Jesus diz que não falava por si mesmo, e fazia por si mesmo, mas o Pai fazia nele. Ele era subordinado ao Pai.
Isso, a questão do Espírito agora, é o que está subentendido em João 16, 13. Nosso Senhor diz: Ele não falará de si mesmo. O que significa que Ele não fala de si mesmo, assim como sucede em relação ao Filho. Lhe é dado o que falar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Na mesma relação do Filho com o Pai, está o Espírito com o Pai e o Filho. O Filho nada falou de si mesmo. Isso que a Bíblia diz. E depois, quando vai falar do Espírito, o Espírito não falaria de si mesmo. Amém? E na verdade, sua obra nos é dito que é glorificar a Cristo. É só nós lermos João 16, 13 e 14, né? Quando Ele vier, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Depois você compare isso com o texto que a Carrice leu. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ao meu ver, esta é uma das coisas mais espantosas e extraordinárias acerca da doutrina bíblica sobre o Espírito Santo. Ele parece esquivar-se e ocultar-se. Ele está sempre, por assim dizer, focalizando o Filho. E essa é a razão porque creio profundamente que o melhor de todos os testes, se temos ou não recebido o Espírito, é indagando a nós mesmos o que pensamos do Filho e o que sabemos sobre o Filho. Seria o Filho real para nós? Essa é obra do Espírito. Ele é glorificado indiretamente. Ele está sempre apontando para o Filho. É isso que esse texto está mostrando para nós. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo como um simples parágrafo pode nos libertar de uma questão terrível. Sabe qual que é ela, irmãos? Quando isolamos o Espírito, nos tornamos hereges. E está cheio de hereges nos nossos dias. Nos desviamos e nos tornamos hereges, no caso de concentrarmos excessivamente de uma forma antibíblica sobre o Espírito isoladamente. É exatamente isso que o povo de Deus muitas vezes está fazendo hoje. É o culto do Espírito Santo. A novena do Espírito Santo. É o congresso do Espírito Santo. Então eles começam a misturar isso com um monte de misticismo e não conseguem entender que a obra do Espírito Santo é essa obra intra nós, dentro de nós, oculta, e que faz-nos sempre glorificar a Cristo. Então veja bem o que está escrito aqui. Vou repetir para os irmãos. Ele parece esquivar-se e ocultar-se. Ele está sempre, por assim dizer, focalizando o Filho. E essa é a razão porque creio profundamente que o melhor de todos os testes, guarde aí no seu coração, irmão. Se temos ou não recebido o Espírito e do Espírito de Deus, né, é indagando a nós mesmos o que pensamos a respeito do Filho e o que sabemos sobre o Filho. Seria o Filho real para nós? Essa é a obra do Espírito. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Se alguém realmente tem o Espírito de Deus, você vai ver evidência de Cristo na vida dessa pessoa, das características de Cristo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos?
ela vai transparecer a Cristo, ela conhece Cristo, porque o Espírito está aí para nos revelar a Cristo, para nos guiar para Cristo, para nos conduzir em direção a Cristo e para falar de Cristo e não dele mesmo. E é interessante que até mesmo quando nós estamos falando do Espírito Santo, nós vamos acabar nesta verdade, porque é a verdade acerca dele, não é? Então, vamos ler essa parte final e depois a gente vai perguntar algumas coisas. Então, o Espírito Santo, por ser Deus, ele tem direito à adoração, mas ele direciona a adoração a Cristo. Porque no caso de Cristo, ele é glorificado. Sim. Ainda que por tantas outras partes das Escrituras nós vamos ver também, não há problema nenhum, e há problema sim, é muitas vezes, irmãos, fruto de entender metade das Escrituras ou uma parte delas, pessoas ignorarem o Espírito de Deus. Então nós temos que ser muito cuidadosos aqui, nós precisamos ser pessoas equilibradas. Uma das características de ser Deus, você é Deus, Espírito Santo, sou. Então Deus recebe adoração. Se não é Deus, não recebe. Ou se ele não recebe, não é Deus. Isso foi o conceito de Gregório de Nacianzo, Gregório Magno, Basílio Magno. É uma coisa clara. Nós estamos adorando o Espírito, nós estamos adorando a Deus. Porque Ele é Deus. Nós adoramos Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 vezes santo. Nós louvamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Nós não estamos falando aqui nem de um oposto, nem de outro. O problema dos irmãos é que eles isolam o Espírito. Tudo é o Espírito, tudo é em torno do Espírito, e isso faz uma descaracterização da obra do Espírito. Nós não podemos cair nem num ponto, nem no outro. Nós mesmos viemos de uma realidade que o irmão estava virando, e talvez já virou até um modalista. E sem querer, você não percebe que para você o Espírito é uma força, uma influência, mas não Deus. Às vezes até um meio. E acaba caindo, como caiu o Witness Lee, no modalismo. Né? O Espírito é o Pai se revelando de modos diferentes. Porque se o Senhor se tornou o Espírito da vida, então você acaba sendo modalista. Então nós precisamos ser cuidadosos. É o que eu falei na semana passada, quem lembra? Procede do Pai, através de Jesus Cristo, no Espírito Santo. Pensa só se você ignorar isso. Você simplesmente está ignorando toda a realidade de Cristo. Quando a Bíblia fala que o Pai e o Filho viriam morar em nós, e agora, qual é a verdade? No Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós precisamos entender assim, porque quando o Senhor Jesus estava na terra, sempre ele transmitia a adoração para Deus. E o Espírito Santo automaticamente faz isso também. Sempre transmite a adoração para Deus e o Pai. Deus está conosco aqui, transformando os nossos corações. E hoje a nossa realidade de vida é uma coisa totalmente desequilibrada. Então por isso que é difícil a gente entender isso. O que eu falo, irmãos, é que chega irmãos a ponto de você falar do Espírito Santo, da sua divindade, e bendito seja o nome do Espírito de Deus. Você vê irmãos do passado que quando tocavam nas pessoas divinas, sempre, até hoje os irmãos que entendem realmente as pessoas da Trindade, esses tempos atrás a gente estava vendo um irmão muito já velhinho, já faleceu, o irmão Lance Lambert, e todas as vezes que ele falava do Espírito, ele dizia: bendito seja o seu nome.
Ele dizia, e o Espírito de Deus fez tal coisa, bendito seja o seu nome. Então, o problema hoje é o seguinte, se tirou fora essa realidade do Pai, do Filho, da glorificação ao Filho, se isolou o Espírito Santo, tudo é atribuído a Ele é adorado, Aí entrou na igreja um espírito de engano. E tudo que é sobrenatural é atribuído a Ele, então virou essa bandalheira que nós estamos vivendo. Né? Porque é sobrenatural e do Espírito. Então nós precisamos achar um ponto de não ignorar o Espírito, né? Que é Deus, que é eterno, onipresente, onisciente, todo-poderoso, mas também não isolar o Espírito da realidade da nossa confissão de fé, que é a Trindade Santa. Os irmãos estão entendendo? Pode falar. Para nós que viemos de uma realidade muito antecipada do Espírito Santo, eu penso que é um pouco mais difícil, mas em conversa com a Bruna, a minha cunhada, foi muito mais, para ela é muito mais fácil isso, assim, ter essa distinção. Nós vimos muitas coisas ruins relacionadas ao Espírito Santo, então é certo, é errado. E a Bruna também não tem dúvida nessas questões, porque já... Sim. Que hoje nós realmente, o maior problema é o contexto que nós estamos lendo esses textos. Porque nós estamos lendo esses textos não no contexto bíblico, do Senhor Jesus falando naquele momento. Né? Nós estamos lendo o contexto de um histórico que se é atribuído ao Espírito de Deus, coisas que não são próprias dele. Então é um contexto bem perigoso, por os dois lados. Os dois lados. Porque nós estamos olhando aqui que todas essas coisas são relacionadas ao Espírito de Deus. Divindade, poder, criação, santidade. Amém? Nós adoramos um Deus único e verdadeiro que subsiste em 3 pessoas distintas. Então, irmãos, é uma coisa que nós precisamos considerar para nós não cair nem por um lado, nem por outro. E como é que nós nos encaixamos nessa realidade bíblica? Precisamos lembrar aquelas 3 preposições. Tudo procede do Pai, através de Cristo, no Espírito Santo. Procede do Pai, através do Filho, no Espírito Santo. E eu gostaria de dar uma tarefa para os irmãos. A tarefa é ler esses capítulos do 14 ao 17 de João e olhar essa relação. Porque essa relação, ela vai mostrar uma questão intercambiável. Por exemplo, verso... Fala que o Espírito seria enviado. Jesus fala ao mesmo tempo, eu voltarei para vós outros. Depois ele fala que quem me ama guardará a minha palavra, o Pai amará, e eu e o Pai viremos a ele. Está vendo, irmão? É a Trindade, irmão. A Trindade nos escritos de João. Os irmãos estão entendendo? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Procedendo do Pai, através do Filho, no Espírito Santo. Essa é toda a realidade do ensino. E, aliás, pense bem comigo. Qual foi a primeira coisa que a gente falou depois da bibliologia, do estudo da Bíblia como palavra de Deus? Foi a Trindade. A Trindade é o começo da nossa fé, irmãos. A nossa fé é a fé na Santíssima Trindade. E todo o resto do ensino procede desse ensino, que Deus é um, mas subsiste em 3 pessoas distintas. Isso está lá na cabeça do nosso ensino. Por isso que eu penso que se nós tivéssemos clareza dessa primeira verdade, todas essas dúvidas se responderiam com a mesma resposta.
As duas verdades são verdades absolutas. Eu posso falar que eu estou adorando a Deus, adorando o Espírito de Deus. E eu posso falar que o Espírito de Deus está trabalhando em mim ocultamente para glorificar a Cristo. Porque quando eu falo que estou adorando a Deus, estou adorando a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo que se atribui ao Pai, se atribui ao Filho e se atribui ao Espírito Santo. Amém? E aí essas coisas assim, mas não é o Filho que fez, mas não é eu sei o que fez. Mas, como a pergunta do Lucas, se responde com essa mesma realidade que está na cabeça de todas as outras. É o ponto principal da nossa realidade, do nosso ensino, da onde surge todos os outros. Se nós não entendermos ele direito, nós não entendemos nenhum outro. Vamos seguindo aqui. E a gente vai, nesse restantezinho aqui, a gente vai tocar nisso de novo. Portanto, permitam-me concluir, expondo a matéria da seguinte forma para vocês. As Escrituras nos ensinam que nessa distribuição de trabalho entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa subordinação em função de nossa redenção, o Pai é toda a plenitude da deidade. Invisível, sem forma, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Esse é o Pai, o Deus invisível. O Filho é toda a plenitude da deidade, visivelmente manifesta. Por isso que ele diz para Filipe: Filipe, tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-me o Pai. Então, irmãos, isso são verdades da Escritura. O Filho é toda a plenitude da deidade, visivelmente manifesta, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é o Filho. E que tremenda declaração é essa? O Espírito é toda a plenitude da deidade, agindo imediatamente nas criaturas. Vocês percebem a diferença? A plenitude da deidade invisível, a plenitude da deidade visível, a plenitude da deidade agindo imediata e diretamente em nós. E assim podemos afirmar que o Espírito, pelo uso do seu poder, faz manifestando o Pai e a imagem do Filho. Amém, irmãos? O Evangelho não significará absolutamente nada para nós a parte dessa doutrina do bendito Espírito Santo. Por quê? Ele que torna tudo real para nós. Sabemos que o Senhor se fez carne, João 1,14. Sabemos que o Senhor da glória foi glorificado, 1 Coríntios 2,8. Sabemos que Deus veio, que a plenitude da deidade estava em Cristo, que Ele morreu por nossos pecados, os cancelou e levou sobre si o castigo devido a eles, e que nele somos justos diante de Deus e vestidos com sua justiça. Como sei isso? Eu sei porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, habita em mim, me ilumina, me comunica entendimento, consagração e unção. Por isso eu disse para os irmãos, essa é uma verdade essencial, irmãos, fundamental. Nós precisamos reconhecer a pessoa bendita do Espírito Santo, não ignorar o Espírito Santo, não negligenciar a atuação do Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, andar na plenitude do Espírito Santo, não esquecendo dessa verdade, que nós adoramos um Deus único que existe em três pessoas distintas,
Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, 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 que em toda obra está envolvido. E que a Bíblia, da mesma forma que atribui uma coisa ao Pai, atribui ao Filho, atribui ao Espírito. Ainda que nós podemos evidenciar algumas características dessas obras distintas, nós atribuímos todas elas ao mesmo e único Deus. Então o Filho se fez homem, mas a Bíblia diz que o Redentor que nós temos é onipotente. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O bendito Espírito Santo é aquele que comunica toda a obra de Cristo para nós, é Deus conosco, o Pai e o Filho pelo Espírito. É um mistério, sim. Por quê? Porque são 3 pessoas distintas. Um único Deus verdadeiro. Então a Trindade é um mistério, irmãos. 3 pessoas com personalidades próprias, que sentem, que pensam, que falam e que têm relações dentro dessa verdade da Trindade entre si. Mas, como diz o irmão do passado, eles se movimentam em perfeita harmonia. E tudo se movimenta em perfeita harmonia neles. Por isso que pericoreses é como se fosse uma dança em perfeita harmonia. Do Pai para o Filho, para o Espírito Santo, para o Pai, para o Filho, no Espírito Santo. Em perfeita harmonia e com distinção de pessoas, sendo sempre o mesmo e único Deus verdadeiro, que na nossa fórmula dizemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Não, né? Sim. Espero que sim. Ainda que seja complicado. Mas essa é a nossa confissão, irmãos. É dessa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dessa comunicação, dessa comunhão, como diz João na sua primeira epístola, no capítulo 1, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Aonde, irmãos? No Espírito Santo. Se nós ignorarmos o Espírito Santo, onde está a comunhão? Como é que nós fazemos com isso? Nós não podemos de forma alguma nos tornar modalistas ou arianos. Eles estão fazendo uma loucura com o Espírito Santo aí. Não tem problema, irmão. Se você tiver uma experiência com o Espírito Santo, julgue pela palavra, porque é o mesmo Espírito Santo da palavra. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Mas é o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, nós temos que receber tudo que seja do Espírito Santo. Amém? Se amanhã o Isa receber do Espírito Santo um poder de revestimento do Espírito Santo, nós vamos falar dessa diferença para vocês entenderem bem. E receber do Senhor um dom de cura, de maravilha, vai glorificar a Cristo? Vai trazer pessoas para Cristo? Vai ser pregado o Evangelho? Vai produzir realidade espiritual? Qual é o fruto que tem na vida dele? Qual é o fruto que tem diante das... Muitas vezes houve irmãos que tiveram dons genuínos de Deus, por exemplo, de milagres, e as pessoas idolatraram esses irmãos. Não foi os irmãos que se auto-idolatraram, irmãos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então nós podemos estar abertos a tudo que o Espírito Santo tem para nos oferecer. Amém? Para nos capacitar, para nos revestir, segundo o propósito de Deus, para a boa obra, para a edificação do corpo de Cristo, para consagração, para a glorificação de Cristo, para nos encaminhar em toda a verdade. São questões que não se chocam. Se chocam é porque alguma coisa está errada. Os irmãos entendem, irmãos?
É uma verdade que nós precisamos estabelecer nas nossas vidas. Vou dizer quais são os perigos. Primeiro perigo: você isolar o Espírito Santo e ignorar as pessoas da Trindade. Então você vai se tornar um herege, como um monte que nós temos aí. Aí fico procurando na Escritura que o Espírito Senhor, o Espírito é o Senhor, e onde o Senhor está a liberdade, onde o Espírito está a liberdade, etc. E pode fazer o que quiser, o que vier na sua cabeça pode fazer, se for sobrenatural pode fazer. Esse é um perigo. E qual é o outro? Eu mesmo em Israel reuníamos com o irmão que ele simplesmente, pelo ensino do Witness Lee, ignorou o Espírito Santo. O Espírito Santo para aquele irmão se tornou uma força. Ele chegava a corrigir as pessoas. Quem lembra aqui? Você deve lembrar. Que iam glorificar, dizer um glória a Deus e lembrando na sua mente do Espírito, por exemplo. Não é assim? Ou alguém que pedia um socorro do Espírito. Tem gente que às vezes pede um socorro do Espírito, irmãos. Porque entende que o Espírito é uma pessoa, que ele está ali como um consolador, alguém para estar ajudando, estar ao nosso lado, nos guiando nessa realidade. Aí, peraí, isso aí, não. A Bíblia diz que é em nome do Pai, em nome do Filho para o Pai, sabe? Depende do que a pessoa conhece, irmãos. Se é alguém que conhece realmente a Deus, e ele fala algo para Deus, ele está falando algo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Nós não podemos ir nem para cá, nem para cá. Nós temos que cuidar bem disso, amém? Então, se nós ficar aqui no meio, no equilíbrio, é isso que eu estou querendo dizer, então o Espírito Santo vai ter lugar em nós para trabalhar, irmãos. Nós vamos ver realidade espiritual, de caráter, de fruto do Espírito, de dons também. Por isso nós não somos cessacionistas. Se eu ir para o lado de cá, eu sou cessacionista. E se eu ir para o lado de cá, eu sou místico, no mau sentido. Eu espiritualizo tudo. E esse é um terrível vertente, e essa outra terrível vertente. Num lado você tem um fervor que não é do Espírito e um fogo estranho, e no outro lado você tem falta de unção, falta de realidade espiritual, frieza. Os irmãos estão entendendo? Num lado, um fogo estranho, no outro, frieza espiritual. E onde nós vamos ficar? Nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. Quem você adora, irmão? Nós adoramos a Santíssima Trindade. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como é que funciona esse trabalhar de Deus? Bom, quando a Bíblia está, de alguma forma, querendo particularizar essa coisa, tudo procede do Pai, através do Filho, no Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí você está seguro. Então o Espírito Santo habita em mim. Se o Espírito de Deus habita em mim, o Pai habita em mim, o Filho habita em mim, no Espírito Santo. E o Senhor Jesus é o Deus revelado. A segunda pessoa da Santíssima Trindade tem essa característica: o Deus que se revelou, o Rei que chegou, o Deus eterno que se manifestou em carne humana. Os irmãos estão entendendo? E o Pai? O Pai é aquele que ninguém jamais viu, nem pode ver, e que se revelou no Filho e veio habitar em nós no Espírito Santo. Amém, irmãos? Então são coisas que não são fáceis, mas é a nossa confissão e é a cabeça
de uma doutrina. Da onde é a cabeça, da onde nasce todas as outras questões relacionadas a nós. Se nós entendemos bem a Trindade, nós só pela simples reflexão respondemos as perguntas. A pergunta é simples: quando é que está se evidenciando um único Deus na Bíblia? Então daí nós vamos olhando. Quando é que a Bíblia está querendo demonstrar a economia de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito? Aí quando ele está querendo demonstrar essas características, o Espírito tem o seu trabalhar. O Filho o seu, o Pai o seu. Os irmãos estão entendendo? Não é simples, mas é o mesmo Deus que age tudo em todos. Quando você fala o mesmo Deus, está falando de quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E o mesmo texto vai poder fazer isso, vai poder caracterizar depois cada um deles, da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, da parte daquele que morreu por nós. Está falando do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É um texto que está caracterizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Coríntios é a mesma coisa, 1 Coríntios 12. Há um só Deus. E depois fala, o texto ali de 1 Coríntios 12, depois fala que o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, está se evidenciando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Deus que trabalha na igreja. Amém, irmãos? Mas isso não é um assunto fácil, principalmente essa relação. Por isso há tanta confusão. Porque nessa relação da Trindade, neles não há confusão. Há confusão quando nós queremos entender acima do que a Bíblia diz. Quando nós isolamos uma parte da Bíblia em detrimento da outra, aí há confusão. Se a Bíblia diz que eles são um, eles são. Mas se a Bíblia diz que eles são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são 3. Não é assim? Aí a Thaís diz é um, não, é um, e o outro diz é 3, pronto, começou. É um e é 3. Um único Deus, 3 pessoas distintas. E por isso é importante a gente evidenciar isso. Eu sei que tem problemas até às vezes que chegam no seu coração sobre isso. Então precisa ficar bem claro sobre a personalidade do Espírito e sobre esse ser que é pessoal, divino. Amém? E que está em nós, habita em nós, se temos a Cristo. E aí nós vamos seguindo na sua obra. E nós vamos entendendo. Mas nós precisamos perceber essas coisas. Podemos dizer tranquilamente que santo, santo, santo é o nosso Deus. Podemos dizer como Basílio Magno disse: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Nós podemos, irmãos, porque nós estamos adorando a Santíssima Trindade. Vocês são triteístas? Não, nós somos monoteístas, bíblicos. Um único Deus. Não me pergunte como dizia Agostinho.